Olá! Continuamos a temporada de entrevistas sobre as salas de roteiro no Brasil, cujo propósito é investigar a trajetória dos roteiristas e o processo criativo das séries nacionais de ficção. Esse trabalho tem como finalidade a criação de um acervo para o Laboratório de Pesquisa, Narrativas e Consumo do Departamento de Comunicação da PUC-Rio e para subsidiar a minha tese de doutorado sobre as salas de roteiro do Brasil, também do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da PUC-Rio. Na produção da entrevista, contamos com a colaboração de integrantes do grupo de pesquisa Narrativas Ficcionais da Vida Moderna, o NARFIC, do qual faço parte, do Narrativas e Consumo, que a professora Tatiana Siciliano coordena com a professora Bruna Alcar, e com estagiários e professores do Departamento de Comunicação da PUC-Rio. O meu muito obrigada a todo esse time que faz esse projeto especial acontecer. Eu me chamo Malena e tenho o prazer de apresentar o meu convidado de hoje. Ele é roteirista, autor e dramaturgo premiadíssimo. Foi roteirista-chefe da série Dom, da Prime Video, roteirista em Vítimas Digitais, do GNT, Férias em Família, do Multishow. Foi colaborador na novela Regra do Jogo, da TV Globo. Escreveu as premiadas peças De Cachorro Manco Show, Blog de Menino, e agora está na fase de produção do seu longa Velhos Bandidos, com nada menos que Fernanda Montenegro no elenco. Fábio Mendes, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o convite, é um prazer te receber. É um prazer estar aqui conversando com você. Amigo, que currículo, hein? Gente, como é que foi isso, essa história de começar no teatro, de fazer novela, de fazer cinema, de fazer série? Você tem um currículo muito eclético. Eu costumo dizer que eu fiz um ciclo completo, que eu comecei com teatro, fui para TV aberta, TV fechada e streaming. Então e cinema, né? E cinema agora, que eu nunca tinha feito cinema. Que legal, então, que legal. Fiz o ciclo completo. Eu comecei trabalhando como ator, quando eu era bem jovem. Então eu trabalhei com o Antunes Filho, e depois com o Gerald Thomas. E desde que eu comecei com o Antunes, a gente fazia cenas para ele, cenas de naturalismo, coisas assim. E cada cena que eu apresentava, ele falava assim, você não é ator, você tem que escrever. Então na época eu tinha 18 anos, tinha um ego inchado ainda, eu falava, eu quero ser ator, quero ser assim. E ele sempre falou para mim, ele me deu livros de peças, de playwright, de coisas assim. Então eu fui muito formando meio que na prática. Isso em São Paulo ainda? Em São Paulo você ainda. Morava em São Paulo? Morava em São Paulo, agora estou no Rio. E daí depois fiz Gerald Thomas, daí tive um problema de um pneumotórax, igual o Manuel Bandeira. E foi praticamente quando eu parei de ser ator e comecei a focar mais em escrever. Saiu um concurso em São Paulo, na época, um edital de concurso de argumentos. Deleguei para um amigo meu roteirista e falei, o que é um argumento? Ele falou, argumento é uma sinopse, com a estrutura, com os temas abordados, com essas coisas todas. E você faz tudo isso num documento só. Eu falei, vou tentar. Daí tinha uma história na cabeça, uma cena que eu já tinha feito com o Antunes, uma coisa assim, e escrevi um argumento. Mandei para o concurso e tirei primeiro lugar. Olha que então legal. Foi muito legal. Foi primeiro lugar eu, segundo lugar o Babenco, terceiro lugar Suzana Amaral, então era uma loucura, assim. Então eu meio que não sabia direito nem o que era, nem o que funcionou. E fui começando daí por aí. Mas você já escrevia para teatro nessa época ou estava começando também? Começando também. Escrevia cenas que eu queria fazer. Então, acho que todo mundo que foi ator, tem muito roteirista que foi ator. Dá uma visão da cena, né? E de personagem e de diálogo que é muito legal. Gente, a gente tem muito a aprender com o teatro, eu falo muito isso. É muito maravilhoso. O teatro está anos-luz na nossa frente, nas inovações de linguagem, nas experimentações de dramaturgia. A gente tem muito que pesquisar no teatro. É muito legal quando alguém fala, eu trabalho com cinema, mas vim do teatro e tal, porque a gente já sabe que passou por um processo de estudo, né, aprofundado ali da dramaturgia. E como é que era escrever para teatro, assim? Cara, como é que foi? Você escreveu peças que foram, inclusive, premiadas, né? Como é que foi esse processo? Assim, era muito solitário? Você fez em grupo? Geralmente solitário, mais solitário. Porque você tem algum tipo de insight, algum assunto que você quer escrever, alguma coisa que você quer escrever. E eu, como assim, eu não tinha, na minha família não tem artista, eu não conhecia quase ninguém, porque mesmo trabalhando assim, então o que eu podia fazer? Me inscrever em concursos, editais, e meus amigos até brincam, você passou uma década vivendo de concursos, coisas assim. Então, tem Você chegou a fazer faculdade? Nada. Eu não tenho nenhuma formação acadêmica. Minha última
formatura foi, na minha época, chamava colegial ainda. Uhum. Isso foi em 93. Então, eu nunca tive nenhuma formação. Agora, eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes gênios. Então, assim, Antunes Filho, o que ele me ensinou de Nelson Rodrigues, de Chekhov, de Dostoiévski, não tem escrito em nenhum lugar, não tem nenhum tipo de formação que eu possa ter melhor do que Antunes Filho. Então, depois eu fiz Antunes, Gerald, e fui visitar o Antunes um dia. Ele falou assim, eu estou começando um círculo de dramaturgia. Você não quer fazer? Eu falei, mas Antunes está fazendo processo de seleção há 6 meses. Ele falou, imagina, eu te convido. E fui ali, comecei, e foi maravilhoso, assim. Então, eu sempre tive uma formação de trabalhar com pessoas muito especiais. Isso até hoje, assim. Então, é uma bênção que eu tive mesmo a possibilidade de trabalhar com gênios. E como é que você migrou para o audiovisual, assim? Como é que foi essa passagem? Eu fiz uma peça que é The Cachorro Manco Show, que foi muito bem. Essa peça começou, era um concurso entre Brasil e Portugal, que iam ter 4 finalistas brasileiros, 4 finalistas portugueses. E era um dos 4 finalistas brasileiros, daí a banca era Brasil-Portugal, Funarte e Instituto Camões, em Portugal, que é o maior instituto da língua portuguesa no mundo. Sim. E tinha uma relação que tinha que ter uma relação com o Padre Antônio Vieira, que é um dos fundadores da língua portuguesa, assim. E eu ganhei primeiro lugar, e daí eles pagaram um prêmio em dinheiro para mim, editaram a peça em livro e bancaram a produção. Então foi muito legal. E uma das pessoas que estava na banca jogadora, que era uma professora aqui do Rio, ela falou assim, a sua peça foi a única que não era um elogio ao Padre Antônio Vieira. Você fez uma obra que dialogava, quase brigava com o que o Padre Antônio Vieira queria dizer, coisas assim. Que era um monólogo de um cachorro, que atravessava várias gerações. Então começava com o cachorro de Ulisses, depois ele era um cachorro na época da colonização do Brasil, que veio com um navio negreiro para o Brasil, e depois era um cachorro que trabalha do lado, que o dono dele era uma barraca de hot dog na USP. Então eram várias épocas e várias situações bem diferentes, e começava mais clássico e até quase documental, que era um mendigo na Praça da Sé, com um cachorro do lado. Então, foi muito legal. Ganhei esse prêmio do Instituto Camões, daí a peça foi para Rio, São Paulo, Curitiba, não sei o que lá. Ganhei o APCA e o APTR. Então, foi uma peça muito especial para mim. Hein? E logo depois disso, o João Emanuel Carneiro me convidou para fazer Regra do Jogo com ele. Que convite, né? Nada, tô aqui em casa. Como é que foi? Você estava em casa, de repente o telefone toca, João Emanuel Carneiro. Eu conheci o João na época que eu ainda era ator. Assim, a gente tinha amigos em comum, coisa assim, mas era uma amizade leve. Daí quando ele viu a peça, coisa assim, ele falou, Fabinho, ele falou, vou te trazer para Globo. Eu, João, vamos embora, com você, não tem... Isso você estava em São Paulo? Em São Paulo ainda. Daí quando rolou, primeiro aquelas coisas que quando ele me falou que ia me chamar até a Globo me contratar, demoraram 10 meses. Então você fica meio maluco, ansioso, neurótico. Quando realmente se consolidou a proposta, o João ligou para mim e falou assim, Fabinho, qual é o seu objetivo aqui, com a Globo, com coisa assim? Você quer ser autor ou você quer ser colaborador? Porque existe uma profissão que muita gente faz, que é maravilhoso, que é ser colaborador de novela. Eu falei, João, minha vida inteira eu fui autor. Então, o meu sonho é ser autor também, em televisão, coisa assim. Ele falou, então você vem para o Rio, você vai ficar todos os dias comigo, do meu lado. Então, para mim, foi nem universidade, foi uma pós-graduação, assim, tudo. Porque daí eu tive a oportunidade de me envolver. Eu sou muito intrometido, muito curioso. Então, assim, me envolver em tudo. Então, cidade cenográfica, casting, tudo. Então, foi maravilhoso. E o autor faz isso dentro da novela? Faz. Como é que é? Na novela, os grandes autores funcionam muito... Ainda nem se falava nisso, mas é muito showrunner. Era isso que eu ia perguntar. É muito showrunner o autor. Ele fiscaliza todos os departamentos, assim? Fiscaliza uma palavra ruim. Mas se envolve com tudo. O João, ele é tão maravilhoso, o João veio do cinema. O João escreveu Central do Brasil. Sim. Então ele tem dimensão de falar assim, gaste tanto nesse cenário, que é o cenário que eu mais vou usar. Então é esse tipo de discussão, que é uma coisa que a gente nem imagina que é. Que novela tem um esquema muito... 90% é estúdio. Sim. Então isso tem que ser muito pensado. Você não pode ter uma externa, você não pode ter... É muito pensado, porque é um sistema de produção muito específico. Você tem que produzir, no final, quando a novela está azeitada, um capítulo por dia.
Então são E como é que foi esse processo junto com ele? Você ficou escrevendo junto com ele? No começo era quase secretário. Assim, tipo, observando tudo que ele fazia O e João tal. é muito chocante, ele é um gênio. Então, assim, cada dia que chegava na casa dele, ele já tinha topicado a escaleta. Mas como começa, tal, segundo bloco. De cada capítulo. De cada episódio. E cada isso capítulo. antes de estrear a novela, desculpa. Antes de estrear. E aí ele fazia quantos capítulos antes de estrear, assim, mais ou menos? Quais textos que ele preparava, assim? Para a novela ser aprovada tem uma sinopse, que é uma sinopse gigantesca, tipo 100 páginas. Uau. Já é um romancinho ali. E já tem o arco bem definido. Agora, a magia da novela é que é uma obra aberta. Então, depois que estreia, a primeira semana você já sente o baque que vai ser e como vai ser isso e o caminho que tem que tomar. E então, como às que vezes eram as você... escolhas? Desculpa, pode terminar. Não, imagina. Como é que eram as escolhas dos personagens? Já estavam dentro dessa sinopse ou Já. tinha um documento à parte? Já. O que os atores macaco velho costumam dizer é assim, se o personagem não está na sinopse, não é tão importante. Olha, gente, pega a dica. Que a gente aí já sabe. Porque quem é fundamental está ali. Os conflitos Aham. principais já estão ali. A trama, como desenvolve, o básico já está ali. Então seria como se fosse uma bíblia, Entendi. só que uma 100 novela. páginas, é muito mais do que uma bíblia. É. E tem, além de ter personagens, descrição de personagens e principais cenários. Porque, como eu te falei, são os cenários. É a casa, a mansão dos ricos, o barraco da comunidade. Todos os cenários principais da novela. Que é o que você pode usar. A novela é muito cama, mesa e banho. Cena no quarto, cena na sala, cena no almoço. Então isso mas é uma pós-graduação maravilhosa. Em uma novela se escreve de 3.000 a 5.000 cenas. Impressionante. Então eu trabalho né? de segunda a sábado. O caso do João ele é notívago. Então a gente começava a escrever umas 4, 5 da tarde e ia até 2 da manhã, todo dia. Meu Deus. Então assim, no final assim, eu engordei 10 quilos. Oh my God. Tudo que eu ensino para os meus alunos não fazerem, eu falo, gente, vocês têm que acostumar o cérebro a escrever de dia, em horário comercial. Eu hoje em dia, eu só escrevo de dia. Eu também. E o meu melhor período é tipo assim, das 10h30 até 1 da tarde. Que é aquele que você tá bem fresquinho, com a mente boa. Já passou o sono, né? Daí à tarde eu gosto de doença. editar, fazer a parte mais prática, mais funcional, assim. Mas me fala um pouquinho de quando você chegou nesse período na casa do João. Você chegou a participar dessa sinopse ou ela já existia? Na primeira novela já existia, porque eu fiz duas. Fiz Regra Tá. do Jogo e Segundo Sol. Legal. Na segunda eu já participei de tudo. Ele conseguiu... Hoje em dia tem muitas dificuldades de contratação, desse E processo você ficou todo. como colaborador Sim, com ele? sim. Ah, legal. E era muito bom. A primeira novela era tipo o braço direito, então foi muito legal. E daí quando começa a produção mesmo é uma loucura, porque são 5 diretores, tem um diretor principal e 5 diretores. Como tem os colaboradores, tem os diretores assim. E com demandas as mais diversas, desde o jurídico não aprovou o nome do hotel que vai aparecer. Eles têm que dar 3 opções de nomes e tudo assim. Daí a pessoa fala assim, mas isso aqui é uma mochila ou uma mala 007? Como é muita gente e ninguém quer dar uma coisa que possa atrapalhar a trama no futuro. Então, tudo é consultado, tudo é... E aí as pessoas têm um maior orgulho de falar assim, você pode me procurar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu falo, não, pelo amor de Deus, gente, não quero procurar. não quero... Não, obrigada. Tá tudo bem. Mas é maravilhoso, é maravilhoso. Cara, essa experiência é muito legal de Muito contar. legal, é muito assim. rica. E é como um piloto de avião. São horas de voo. Então, depois que você faz uma novela, fazer uma série é um passeio no parque. Sim, É um passeio no parque. sim. Porque novela que assim, se demora... O João, que é um cara rápido, ele demora uns 3 dias para escrever um capítulo. Mais ou menos. Quando entra no ar, a gente começa um ano antes, mais ou menos. Então, quando começa, você tem uns 80, 90 capítulos prontos. Caraca, gente, isso é insano. Muito louco. E A novela tem 1 hora de duração total, né? de arte é uns 50 minutos, daí são 5 blocos, com 4 intervalos ali. O João chega uma hora que ele é tão evoluído que ele faz gancho de bloco. Sim. Então é muito, muito, muito forte, assim, muito legal. E tinham outros colaboradores Tinha. Eles estavam Novelas lá são junto ou não? Não. Tem uma coisa de novela que é muita quantidade. Muita quantidade. Então o João, por exemplo, ele é um super autor. Ele decide, ele cria a história muito sozinho. Então assim, ele fazia uma reunião mensal com todos os colaboradores e o resto é uma fabriquinha.
Então, ele termina a escaleta, divide por colaborador. Eu, quando estava muito perto dele, eu escrevia menos cena, porque eu ajudava na escaleta. Certo. Na segunda novela, é o trabalho de colaborador classicão. Total. Então eu escrevia muito. Daí você escreve assim, 10 cenas por dia. Então os colaboradores, eles abriam essas cenas da escaleta Exatamente. já aprovada por ele. Já. Ele chegava a escrever essas cenas também ou só os colaboradores? A escaleta também? do João, quando vem assim, geralmente vem bem completa. Entendi. E às vezes ele põe uma observação assim, organizar melhor. Ou dar um brilho. Mas tem cena que já vem pronta. E ele lia depois, assim, Lê. aprovava, Ele lê e faz o voltava, roteiro tipo, não final. gostei disso. Não tem esse tempo. Ele mesmo reescrevia. Ele mesmo reescreve quando precisa. Entendi. E daí tinha uma outra parte que eu ajudava muito, que é toda semana você tem que mandar 6 capítulos. E aí, quem recebe tem. isso dentro da Globo? Primeiro a produção, a direção artística e tem as pessoas da Globo de dramaturgia que vão acompanhando esse processo. Alguém avalia esse conteúdo? Porque Avalia, assim, pra mas série avalia, muito né? mais. É que série é muito menor. Não, e o autor de novela, ele tem uma hierarquia, né? Ele tem um poder ali diante da obra que eu acho que outros, talvez o showrunner tenha um pouco mais, mas assim, ainda o showrunner, ele ainda submete esses textos para algum órgão responsável para avaliar esse material. Como é que é com o autor de novela? Eu sinto que a grande diferença de teatro, cinema, autoral, principalmente, para novela e streaming, que novela e streaming tem patrão. Tem o dono da emissora, tem a direção. É muito mais comercial nesse sentido. Então você tem que responder a alguém. E o desempenho é medido em números. Então a gente tem um trabalho que é artístico, mas que a gente tem que responder a números. Sim. Então não adianta assim falar, mas eu amo essa novela. Se a audiência está péssima, você vai ter que mudar. Sim. Não é uma discussão. Mas certeza. a minha obra que eu imaginei... tem patrão, tem chefe. E, então é um jogo muito... E tem uma lógica de mercado, Lógico, tem os anúncios, lógico. tem o público em massa, TV aberta, enfim. É muito louco. Agora é muito, muito recompensador. Você entrar num restaurante aquilo perto da sua casa e alguém do lado, da mesa do lado, que nem te conhece, que ninguém conhece, tá comentando a cena de ontem. Maravilhoso. Você pensar que numa noite boa você fala com 70 milhões de pessoas. É tipo, uma série nunca vai ter esse público. Nunca. Pode somar o mundo inteiro que não vai ter esse público. Então é muito forte. E no Brasil é muito forte ainda. Então a gente fala, hoje em dia as novelas não dão mais audiência. Tá, não dá mais audiência, mas dá 25 pontos. 25 pontos é uma... não dá audiência em como relação dava 10 anos ao quê? atrás. Exato, mas assim, nem se compara com outros formatos audiovisuais, Não tem assim, nada. não A tem pessoa nem fala comparação. Assim, estreou Game of Thrones, isso que é lá um sucesso. Foi visto por 15 milhões de pessoas. Eu falo, gente, 15 milhões de pessoas é um dia péssimo da novela, um dia ruim. De novela, exato. E eu peguei ainda uma época que dava 40 pontos. A gente comia, porque veio a audiência minuto a minuto. Então a gente trabalhava até as 9, daí parava, assistia a novela, vendo a audiência. Meu Deus! E voltava a trabalhar. Vocês assistiam um capítulo todinho? Todo dia. E como é que era assistir, assim? Tinha algum... É muito louco. É uma delícia. Mas era bom ou rolava uma frustraçãozinha, tipo, tudo. não foi assim que eu pensei? Não, tem dias que você fala assim, essa cena ficou péssima. E outras, o contrário, que o ator pega a cena e melhora. Daí você fala, gente, uau. Que bom. É muito legal. É um processo muito difícil, muito longo. Chega uma hora que você já está exausto, acabado. Daí fala assim, chegamos na metade. Você fala, meu Deus. A melhor metáfora é assim, você está nadando cachorrinho até a África. Então, assim, não vai chegar nunca. Não vai chegar nunca. Daí quando fala assim, faltam 20. Você fala, gente, 20 está ótimo, está acabando. Mas é muito doido. Que loucura. Muito doido. E aí depois você fez outra novela com ele, como é que foi? Primeiro, depois da primeira novela, já estava mudando o formato de contratação da Globo. A gente sempre tem aquele sonho, obviamente, de permanecer contratado até entrar em outro projeto. Mas eu já estava numa fase que foi assim, Fábio, a sua avaliação foi 100% positiva, todo mundo adorou trabalhar com você, assim que tivermos uma oportunidade, vamos te chamar de novo. Então, primeiro daquele baque, né? Que você fala assim, meu Deus, e agora o que eu faço na minha vida? E eu tinha uma certa ingenuidade que eu não me preparei, porque a gente é eterno freelancer. Então não me articulei, não fui atrás de pessoas e projetos e coisas. Então quando acabou eu tive esse choque de uns 6 meses mesmo.
uma mistura de depressão com um vazio, de não saber o que vai acontecer. Porque você passa todo o tempo da sua vida dedicado àquilo, aquilo, né? É uma loucura. De repente some daquilo e você não tem mais salário. Importante. Mas daí o João começou a segunda novela, conseguiu me chamar e foi maravilhoso. Foi a segunda novela Segundo Sol. Que foi mais... a regra do jogo foi muito difícil, assim. Que tinha na época 10 Mandamentos da Record indo super bem. E a novela era uma novela pesada, escura. Então foi uma batalha bem grande, assim. E a gente brincava até que começou 10 Mandamentos e tinha que achar as pragas do Egito. Hoje são os gafanhotos. Hoje os gafanhotos vão acabar com a gente. Mas é uma delícia. No final é uma delícia. E o que você fez depois disso, assim? Daí eu fiz Segundo Sol. E quando estava acabando o Segundo Sol, estava mais esperto já. E uma amiga minha que é atriz falou assim, olha, Isso quanto tempo depois de uma novela para outra, assim? De uma para outra, uns 6 meses, mais ou menos. Tá, pouco tempo, né? Pouco tempo, mas não quando você está parado em casa. Sim. E de Segundo Sol foi o contrário. Eu fiquei 3 dias parado. Porque dessa minha amiga falou assim, eu vou participar de um piloto do Multishow, Férias em Família. Só que eu não estou curtindo o roteiro. E acho que vai mudar o roteirista e coisa assim. Você não quer conversar com eles, ver se rola de você fazer? Eu falei, claro, vamos embora. Daí fui lá, conversei com a equipe do Multishow, fizemos o primeiro piloto, porque eles iam gravar um piloto, porque era uma família suburbana em férias na Europa. Então eles iam viajar com o elenco e filmar esse piloto para fazer como se fosse um teste para depois desenvolver. E foi super rápido, porque 3 dias depois eu comecei... Isso foi em que ano? Eu sou péssimo de data. Ai, é porque eu trabalhei no Multishow, eu lembro dessa série. Mas eu não lembro exatamente em que período que foi, assim. Eu sou péssimo de data. Enfim. Daí, quando eu comecei, eu estava terminando o Multishow, me apresentaram o João Jardim, como eu tinha escrito Blog de Menina, é uma peça juvenil. Então, de algum jeito, me associavam sempre a projetos jovens e coisas assim. E daí conheci o João Jardim, porque uma das histórias de vítimas digitais eram, na maioria, mulheres que tiveram a sua vida devastada por conta da internet em alguma instância. O Vítimas Digitais do GNT, né? GNT, que é João Jardim, que é um cara maravilhoso. E ele Você só trabalhou com... Isso que eu te falei. Gente. Eu aprendi, eu não tenho formação acadêmica. Eu era muito interessado, lia livro, fazia as coisas assim, mas eu trabalhei com gênios. Sim. O João Jardim era outro tipo de... não tinha pressão. Televisão é muita pressão. Tem. E o João Jardim era assim, a gente tinha uma conversa, 1, 2 horas, ele falava assim, Fábio, acho que eu já falei demais para você hoje, vamos parar, vamos pensar. Então, é uma coisa que eu olhava aquilo e falava assim, será que ele tá algum tipo de pegadinha que eu não estou entendendo? Vai me demitir agora, né? E era assim, maravilhoso. Bom. E daí eu assinei TV 2 fechada, né? Outra lógica. Outra... Eram quantos episódios ali? Ali eram 6, mas ele pegou 3 roteiristas, cada um escreveu 2. Então eu voltei a escrever sozinho, que é uma coisa que é muito gostosa, mas é diferente. Sim. Coisa assim. Então era diretamente com ele 2 episódios. E foi super legal, super suave, super assim. Daí quando eu entreguei o GNT, que já ia filmar tudo assim, recebi uma ligação de Ramona Baker, que a Ramona, eu conheci a Ramona quando ela era da Globo. Ela cuidava do departamento de autores da Globo. Ela foi para a Conspiração. Ela falou, Fábio, o que você está fazendo? Eu falei, estou entregando GNT agora. Você não quer vir na Conspiração conhecer um diretor? Eu falei, claro, vamos embora. Daí não sabia quem era, daí quem é. Daí chegou lá, é Breno Silveira. Uau, somente, né? Um choque. Daí, assim, minha relação com o Breno foi muito doida, porque ele é um cara que é pura paixão, faleceu. Pura paixão. Começou a me contar a história do Dom, eu sou de São Paulo. E o Dom é uma história mega carioca, né? Então, eu tinha alguma imagem de Pedro Dom, mas não conhecia a história. E ele me contando, já se comoveu, chorou, eu chorei junto com ele. Meu Deus. Então foi um encontro de almas. A gente tem uma coisa Você foi o primeiro roteirista que ele compartilhou? Não. Eles já tinham feito uma sala. Que não dava certo. Não chegava. Ele falava, Ramon, eu preciso de alguém que traga coração para essa série. Eu não quero fazer Robocop, eu não quero fazer Rambo. Então tem que ser alguém que entenda de drama familiar. Daí a Ramona falou, tem uma pessoa para te indicar. E essa experiência de novela, algumas pessoas torcem o nariz para novela. Você vai, novela é ruim, novela é não sei o que lá. Então, a diferença da novela é que você tem que falar com muita gente. Você tem que falar com a senhorinha que mora no interior do Acre e tem que falar com o jovem que mora em São Paulo. Então, que linguagem comum é essa? Quanto você tem que explicar? Quanto você tem que entregar?
que não pode ser cifrado, não pode ser difícil, tem que ser de fácil de gestão ali. E a pessoa tem que se envolver, se emocionar com uma história que é contada de uma forma mais direta. Streaming, cinema, que são coisas públicos um pouco menores, você pode ser mais ousado na linguagem, coisas assim. TV fechada, né? Mas a novela para mim foi um treino maravilhoso, assim. Você tem muita rapidez para responder as demandas e coisas assim. E você entrou na primeira temporada Na primeira de temporada Dom, de então. Dom, mas não era roteirista-chefe. Tá. Daí eu e o Breno, a gente se apaixonou tanto. Daí quando acabou a primeira de escrever, né? Não de filmar nem lançar, porque demora tudo, demora Não tinha anos. roteirista-chefe na primeira ou tinha? Não tinha, e o Breno estava na sala todo dia. Que é Então uma ele coisa... foi o showrunner, né? da Ele era o showrunner. Tá. Ele era o diretor, o projeto era dele. Porque o projeto começa quando o pai do Pedro Dom Real vai até a conspiração e fala, eu quero falar com o Breno Silveira. Porque o Breno tinha feito 2 Filhos de Francisco. Então ele, de algum jeito, também virou o cara das biografias. E o cara lá em cima, até que conversam, o Breno fala, nossa, história é maravilhosa, vamos fazer. Daí teve todo um processo longo, coisa assim, e chegou nesse nível. Eles começaram a desenvolver um certo formato assim, mas o Breno não estava satisfeito. E a Amazon estava começando no Brasil, o Prime Video, e estava a primeira equipe, tinha assim 3 pessoas trabalhando. Então, quando eu entro nessa... Na sala de roteiro Não, ou na Amazon? Amazon. Uau. Hoje em dia é gigante, coisas assim. E daí foi super bem essa primeira temporada de roteiro mesmo. Eles Foi ficaram mega maravilhosa, satisfeitos. a primeira temporada é extraordinária. É muito legal. Ela aprende projeto demais muito o forte. público, ela é linda, ela é maravilhosa. É um projeto gente. muito especial. Me surpreendeu muito a primeira temporada. Eu cheguei com uma concepção de, vou assistir uma série sobre crime, de ação, algo assim. E exatamente o que você falou do coração, né, de ter uma sensibilidade, ter o humano ali, né? Que eu imagino que seja muito da dramaturgia, não quer dizer que o personagem na vida real tenha sido aquele, mas a obra, quando ela entra na ficção, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas ela aprende muito por isso, por despertar uma empatia, Isso né? vem muito do Breno, porque ele é um cara que ele é apaixonado e tudo que ele fala, tem que virar fala até do roteiro, que ele fala é tudo ou nada, é vida ou morte. Então ele era assim na vida. Ele me ligava todo dia de manhã e falava assim, Fabinho, tô muito preocupado com o episódio 1. Daí passava um mês, Fabinho, tô muito preocupado com o episódio 2. Então ele era eternamente satisfeito, eternamente querendo melhorar, até a hora de filmar ele tá mudando o roteiro, tá procurando a melhor forma. E a grande busca dele é a emoção. O que eu acho muito louvável. Eu acho que hoje em dia o que o mundo espera do Brasil, o que os brasileiros esperam do Brasil é sentir coisas. A gente vive uma época tão louca de tanta informação, tantas novidades para entreter a gente, que a gente quer sentir coisas. Então, se a pessoa chora vendo uma coisa, aquilo é tão forte, uma conexão tão forte com os personagens e com a história, que não tem nada mais forte. E essa coisa que pode misturar um pouco de comédia com adrenalina, com emoção, é muito forte, é muito forte. E como é que foi assim, já que nessa primeira temporada você não era chefe da sala ainda, mas havia uma lógica ali de produção daqueles textos, né? Como é que foi nesse começo e o que mudou quando você se tornou o roteirista-chefe, assim, em termos de processo criativo? Né? Vocês chegaram na sala, vocês montaram uma bíblia, montaram um piloto. O que vocês fizeram ali dentro? Quando eu cheguei já tinha feito esse primeiro grande desenvolvimento. Assim. O que tinha pronto de texto quando você chegou? Tinha muita coisa meio desmontado ainda. Mas já tinha muita coisa escrita que não foi usada. Tinha muito material mesmo. Em biografia é um exercício muito bacana. E depois que eu comecei a fazer, comecei a estudar mais e pensar sobre isso. Porque biografia você tem que fazer um recorte de uma vida inteira, e esse recorte tem que representar o todo. Então é um exercício de metonímia, parte pelo todo. Que no fundo é qualquer obra. Você tem que ter uma história gigante, você tem que fazer algum recorte, algum tipo de recorte. Então quando a gente encontra esse recorte, e no Dom tem uma coisa que é ao mesmo tempo a história de um filho contada por um pai, e a história desse pai no passado. Sim. Então é uma combinação inteligente. Como é que foi misturar essas temporalidades na série? Foi muito legal. Mas vocês tinham 2 tramas que eram quase que de mesmo peso, assim, né? Sim. Se desenvolvendo em paralelo. E a cada episódio, a tensão tem que ser crescente. Então, todas as linhas temporais tinham que ter cenas que permitissem que a tensão fosse evoluindo até explodir no final.
Então é muito complexo. E como você corta, tá indo numa narrativa, como você vai cortar para o passado. Então, desde coisas, linguagens visuais. Então, o filho toma banho, lava o rosto, no outro o pai levanta da pia, lavando o rosto. O famoso corte poético. É. Isso o Breno Silveira já apontava no roteiro? Já. Que eu imagino que um diretor na sala... A gente sala... perdia horas com isso. Gente. Perdia horas. E vários não usa. Vários a gente faz o roteiro, chega na hora da filmagem, é outra coisa diferente e não usa. Que eles deviam colocar várias indicações de direção, não devia? Muito. Porque, assim, e vocês ficavam loucos, né? Sim, mas é maravilhoso mesmo tempo, porque ele tem uma visão da coisa. Sim. E o mais importante, que ele sempre falava, que a gente mais difícil, por uma cena da irmã com a mãe. Ele falava assim, cena ou tem o pai ou tem o filho. A gente tentava, vamos fazer as mulheres aqui. Não. E é muito inteligente isso. O João Emanuel, a primeira coisa que ele viu, ele falou assim, nossa, não sai do pai e filho, né? Mas como um elogio. Porque ele falou assim, o que importa é pai e filho, é uma história de pai e filho. Sim. Então não saia daí. Para que perder tempo com outras coisas, outras possibilidades? Não, foca nisso. Foca nisso. E é muito interessante, é muito legal. Que legal. Me conta um pouquinho, assim, a partir da segunda temporada você virou roteirista-chefe dessa série, foi um sucesso enorme. Foi. Isso né? é muito louco. Foi então, imagino que você tenha pegado uma responsabilidade ali, né? De tipo, caraca, agora eu vou assumir a chefia dessa sala. Foi muito louco. A gente acabou a primeira temporada de escrever, né? O Breno ia começar a filmar a primeira temporada, só que a gente já sabia que muito provavelmente ia ter segunda e terceira. Já tinha esse plano master de 3 temporadas. A Conspiração, por ser uma produtora estruturada e grande, ela conseguia, às vezes, começar a desenvolver, mesmo sem ter a aprovação formal da Amazon. Então, a gente já começava a trabalhar, porque assim, temos que aproveitar o Breno enquanto ele está aqui. Então, a gente já começava a criar, fazer os parâmetros, vai até aqui, esse aqui, vai até aqui, esse aqui, a segunda temporada termina aqui. Então, a gente já começou a fazer esse desenho master da segunda temporada. Então, a gente falou, o que a gente tem de legal na segunda temporada? É o tempo da gravidez da Jasmine, que é a namorada do Pedro Dom. Ele falou assim, essa temporada vai durar 9 meses no presente. Porque ela termina a temporada falando pro pai do Pedro que ela tá grávida. E a gente termina a segunda temporada com o filho nascendo. Então a gente sabia que tinha esse tempo. Legal. Então já tinha esse marco temporal, assim. E aí, o que vocês produziram de texto para começar essa segunda temporada? Tudo de novo. Arco da temporada, sinopse de episódio, tudo de novo. A Bíblia é uma coisa assim, que ao mesmo tempo que é um guia para você fazer, depois que você escreve e termina, você reescreve a Bíblia para estar tudo de acordo com o que virou. Então é meio que um plano e depois é um resumo. É muito interessante. E o que tinha nessa Bíblia? O que vocês colocavam de informação nela? Já tudo. Tinha biografia de personagem, tinha o arco da temporada que você falou, ou vocês faziam depois o arco na sala? É mais ou menos tudo junto. Todo mundo fazia junto a Bíblia, não? Sim. Né? O Dom é um processo que foi muito coletivo. Todo mundo tinha oportunidade tanto de dar opinião, de interagir, e até a parte prática. Então, você faz a sinopse do primeiro, eu faço o segundo, terceiro, quarto, depois junta tudo, discute, monta, remonta. Então, todo mundo escreveu tudo? Todo mundo escreveu tudo. E os roteiristas, quando você mudou da primeira para a segunda, primeiro, como é que foi essa coisa de te tornar o roteirista-chefe? Como que surgiu essa mudança aí na logística da sala? Quando a gente acabou a primeira, a Globo me chamou para fazer Todas as Flores com o João. Eu falei, Breno, o João me chamou para fazer. Ele, você não vai! Você não vai me contratar agora! E ele foi maravilhoso, porque ele bancou ali na hora e falou assim, não, vou te contratar agora. Ele falou assim, eu quero que você seja roteirista-chefe. E a gente tinha um consultor americano, Jacob Foreman, que era um cara maravilhoso, com experiência de Brasil, que fala português, então fala com sotaque. Então ele comentava, junto com os responsáveis pelo roteiro da Amazon, ele também fazia os notes de cada roteiro e coisa assim. E era a coisa mais fofa, que a gente fazia uma cena de Pedro e Jasmine na praia, ele escrevia assim, beautiful. A nota dele era assim, era muito fofo. E ele era da Amazon, ele era contratado pela Amazon para fazer consultoria em projetos brasileiros. Eles foram muito inteligentes. Que legal. Que é um cara com todo o pensamento americano, dá aula na universidade, é roteirista também, com um olhar para o Brasil. Que ele morou até 12 anos, ele morou no Brasil. Os pais dele moram no Brasil.
Então ele entende bacana. essa... Porque é um continente isso aqui. Um continente por si só, que dialoga pouco com os irmãos latinos. Dom, pra você ter noção, a gente teve mais audiência nos Estados Unidos do que na América Latina. Que coisa, né? Então é muito louco. A gente teve audiência na França, a Índia é uma loucura. A Índia eu vi. Os dados Uma da Índia loucura. foram absurdos. A Isabela Santoni, que faz a Viviane, que é a loira, a namorada loira. Depois da primeira temporada, ela ganhou 1 milhão de seguidores da Índia. Meu Deus. Então, assim, eles fazem do céu. clipes amorosos do Pedro com a outra com musiquinha indiana. Foi uma loucura. Chocante. E só lá são 4 línguas. Só na Índia são 4 línguas. Então, é tudo muito gigantesco. Então, depois, quando a gente conversava, daí as pessoas davam, falando assim, porque a gente fez um hit mundial. Daí você para e pensa, fala, gente, a gente fez um hit mundial. A gente fez a série de língua não inglesa mais vista do mundo. Então, é muito Caramba. forte. Tudo é muito forte, muito grande em Dom, assim. Foi muito legal. E aí, então... Eu comecei como roteirista-chefe. Aham. E eu assumi um processo, talvez fosse da minha escola. No Férias em Família eu já era roteirista-chefe também. Mas da lá a gente fazia, cada roteirista que não era roteirista-chefe, os outros roteiristas, cada um ficou responsável por 2 episódios. E eu fazia um roteiro final de todos. Certo. No Dom, a gente fazia diferente, fazia mais parecido com novela. Que você que estabeleceu esse método. Então eu fazia geralmente uma pré-escaleta, Você fazia sozinho. sozinho. Tá. Mas porque a gente já tinha feito um desenho mais ou menos de cada episódio. O Breno pegou esse começo da segunda temporada, não pegou? Ou não? Pegou. Tá. Mas ele estava filmando. A primeira temporada ele estava presente todos os dias. Segunda temporada, não. Já era, a gente fazia coisas e eu mostrava para ele. Fazia coisas e eu mostrava para ele. Então a gente ficou mais solto nesse sentido. Mas daí o que a gente fazia? Daí chegava nessa escaleta, daí pré-escaleta, reunião, sala de roteiro, desenvolvia essa escaleta, eu ia fazendo meio que um pouco dos diálogos, já apontando os caminhos de cada cena, coisa assim, e daí dividia. Então, as cenas que tinham mulher, as mulheres faziam, a Priscila Gontijo, que é maravilhosa, minha amiga, consegui trazer para a sala na segunda temporada, pegou muito que era o passado. Então, é mais o pai dele, anos 70, Homens de Ouro, na Amazônia depois. Que belíssima essa Belíssima trama da Amazônia, gente. Belíssima a Amazônia. É um ponto alto da segunda É temporada. muito lindo. A segunda temporada, tem episódio na segunda temporada que a gente tem 5 linhas temporais diferentes. Então é um maior orgulho. Primeira coisa, não é confuso. As pessoas entendem, não ficam perdidas, não entendi que época nós estamos. E é muito legal isso. E são tão interessantes quanto a do próprio Dom, né, que é o protagonista. Isso assim, que bom que você fala isso, eu também adoro. Mas tem uma sensação geral do que o público mais gostou, principalmente os jovens, era da bandidagem. Então era mais da adrenalina e da ação. Eles queriam ver mais Queriam isso. ver mais isso. Adoravam um bando Vocês de jovens. receberam essa crítica ou não? Críticas, no sentido geral, sim, e do marketing mesmo. Então, assim, tem que ter Viviane de novo, tem que ter isso, tem que ter aquilo, puxa adrenalina, puxa coisa assim. Então, era sempre... É um jogo, todo mundo quer o melhor para a série, todo mundo quer ser visto por mais pessoas. Então, você tem que confiar que as pessoas que estão ali também querem que a série seja um sucesso. Sim. Então, não adianta eu lutar contra. Assim, já que eu tenho que pensar isso, como é que eu vou fazer da melhor forma possível? Então, entendemos. A gente criou espectadores viciados em adrenalina. Então, é uma série sobre vício que as pessoas ficaram viciadas em adrenalina. Então, a gente vai ter que ter adrenalina. Então, você tem que imaginar que vai ter perseguição. Na terceira, então, é invasão de morro, helicóptero. E como é que era criar essas cenas de ação, assim? Muito legal. Tinha algum muito especialista legal. nisso ou vocês Em ação, arriscaram não. mesmo, assim? A gente sabia. Você já tinha escrito antes cenas de ação desse nível? Não, nunca. Foi tudo ali na Tudo experimentação. ali na hora, na experimentação. E a vida do Pedro Dom é tão cinematográfica e tão absurda que às vezes o nosso trabalho, ao contrário, é conseguir dar verossimilhança para essas loucuras que ele fez. Então ele realmente jogou uma granada dentro do túnel Rebouças. Ele jogou, tinha uma barricada da polícia, ele joga uma granada e passa. Isso é real, não é ficção. Ele realmente foi preso no Espírito Santo com outro nome. Você fala, gente, não tinha computador? Tinha computador. E ele foi preso com outro nome. Então, assim, você fala assim, como é que eu vou justificar isso? E o trabalho é esse. Realmente juntaram todas as polícias do Rio de Janeiro, polícia militar, polícia civil, Esses para dados vocês subir a receberam Rocinha. como? Pesquisa.
Tudo, vocês tinham um núcleo de pesquisa ou cada roteirista pesquisava? Não, tinha um material pesquisa gigantesco. E vocês tinham que estudar esse material? Todo mundo. Primeira coisa que a gente fez em biografia, a gente faz um timeline. Dia do nascimento, dia da morte. E todas as informações que você puder ali Isso dentro da biografia dele? Dele. Mas é que a história da série é a história do Pedro. Sim. E do pai também. Do nascimento até a morte. E daí, que elementos que a gente pode usar aqui? O que a gente pode usar aqui? E vai. E vai tirando isso das biografias para jogar nos episódios, né? E daí a gente falou assim, realmente as polícias se juntaram para subir a Rocinha e pegar o Pedro. Isso aconteceu. Uma coisa com 1000 homens, uma loucura. E não pegaram. Que ele desce de surfista, isso é verdade. Isso é real? Ele desce de surfista. Isso não é ficção. E ele fala que ele tá no mar e vendo a bomba, o tiro comendo na Rocinha. E se sente péssimo. Ele fala, cara, eu pus a comunidade inteira que me acolheu. Pedro vira o rei da Rocinha. Ele era carismático, bonito, inteligentérrimo. Então, assim, e esse é o grande drama da série, que é uma potência perdida. Fala, cara, um jovem que podia ser tudo. Sim. E vai por esse caminho pelo vício. Ele começa a cheirar com 9 anos. Na série a gente põe 12 para não ficar tão horrível. Sim. Ele começa a cheirar com 9 anos. Você imagina uma criança de 9 anos cheirando cocaína. Então, assim, não tem como pensar o estrago que foi na vida dele. Sim. E não tinha como ser diferente. É muito, muito, muito pesado. E vocês fazem um trabalho brilhante que é de fazer a gente entender o que aquele personagem estava vivendo ali, né? As questões que ele tinha, a dependência química, a família que queria ajudar, mas também não estava ajudando da forma correta, estava ali fazendo o que tinha com os recursos que eles tinham, né? Culturais, enfim. Que é um retrato do Brasil, né? A gente não tem ainda maturidade para falar sobre a dependência química, sobre como tratar isso e tudo mais. A gente vem discutindo isso agora, né? Mas isso, na época do Pedro Dom, ainda era um mistério, uma coisa muito debaixo do tapete, assim. E o pai policial, né? Então é uma ironia do destino muito louca, porque é um pai policial que tem um filho bandido. Sim. E pai e filho viciados em adrenalina. Então, assim, eles não conseguem ficar parados. Isso é uma coisa interessante, porque a série, ela faz essa associação entre os dois personagens muitas vezes. Eles são opostos, mas são iguais. Eles são opostos, mas são iguais. Muitas vezes a gente percebe. Fala isso, dois lados da mesma moeda. Exatamente. Dois lados da mesma moeda. E como é que foi esse trabalho de criar ficção em cima da realidade, assim? Onde ficava essa linha tênue de... Legal. Cara, isso aqui, como você falou, era muito pesado, a gente não pode colocar isso, né? Mas tá faltando um alívio romântico, tá faltando... Como é que foi isso? Dom tem uma coisa que acho que é muito, muito legal, que não é invenção minha, que é uma salada mista de gêneros. Que se eu for parar pra pensar, ele é true crime, que são crimes verdadeiros. Ele é uma adaptação de livro, do livro do Tony Bellotto e do livro do pai do Dom. Ele é um melodrama familiar. Você fala, melodrama, não é melodrama, mas é uma novela mexicana. Não, melodrama é um gênero. Melodrama, gente, melodrama. Que é isso, é pai e filho. Sim. Ele é ação. Então, assim, são muitos gêneros. E o que isso possibilitou no final? Não, e tinha muitas pitadas de humor. De humor. Que as pessoas que não dava entendem. muito ali. Isso o Antônio sempre me ensinou quando eu tinha 18 anos. Ele falou assim, humor, você desarma o espectador. Depois que você desarmou ele, você dá uma porrada. Isso. Porque ele já está desarmado, já está do seu lado. Ele deu risada, tum. Tá vulnerável. Tá vulnerável, você pega ele, você ganha dele. Então isso é muito legal. Tem personagens que aparecem, o Quinado, a Viviane, que são maravilhosos. E vem com força. Quando você vai escrevendo, vem fácil. Que são, faz assim. E são personagens que erram, isso é muito lindo. São personagens que erram. O pai erra muito. O Pedro, então, é um erro completo. E eu acho que a gente se conecta muito com esses personagens justamente por ver esse lado falho deles, né? A gente está muito mais próximo dele do que do herói padrão, né? Aquele personagem que é perfeito, que se transforma e se regenera. A gente não se identifica. Quando a personagem da Isabela Santoni entra para a igreja, já fica aquela coisa de, né? A gente já começa assim, será que ela se transformou mesmo? E é perfeito ver que ela dá um alívio de falar assim, ela não se transformou tanto, né? Dá uma... Porque a gente se conecta mesmo com esse personagem falho. E ele é uma espécie de anti-herói, você acha que sim? Acho. Não. Sim.
Uma coisa, na primeira temporada principalmente, eles falavam assim, vocês estão passando a mão em bandido, estão aliviando pro lado do bandido. A gente falava, gente, calma. Porque a gente sabia uma coisa, o que é muito importante em dramaturgia é a pessoa pagar o preço das ações. Tem que ter o payback. Só que eu falo assim, Pedro morreu com 23 anos, gente. Não tem payback mais triste do que esse. Então ele vai pagar o preço. Daí ele fala assim, mas ele era um monstro, um animal. A gente fala assim, tá, mas na primeira temporada, porque a ação vai evoluindo também, os roubos vão evoluindo. Na primeira temporada ele não usa arma, não sei se você reparou nisso. E ele só entra em casas vazias, que era o esquema que ele era muito inteligente, ele fazia um esquema para entender e só entrava em casas vazias. Segunda temporada, a polícia aperta ele. Então no primeiro episódio ele põe uma granada na cabeça de uma criança, coisa que ele fez. Então isso é um horror. Uma pessoa pôs uma granada na cabeça de uma criança. Então, e depois mandou um buquê de flores, falando, desculpa, eu não ia matar sua filha. Isso é real? Real. Isso não é ficção. Isso gente, é real. Vou fazer um quiz só perguntando o que é ficção e o que é realidade Todo mundo nessa pergunta série. isso. Nossa, gente. A maior dificuldade é as pessoas acreditarem que isso é real, que aconteceu. Que loucura. Não, porque assim, a gente jamais escreveria isso numa Nunca. série de ficção. Nunca. Que ninguém ia acreditar. Desculpa pela sua filha. Eu não ia puxar o pino. Que loucura, né? E é nessa hora que a gente se conecta com ele, né? Que a gente vê que ele não é um monstro, assim, né? Alguém perverso por si só, que ele tinha uma motivação que não era fazer mal aos outros, né? Que era satisfazer o seu vício. E voltando a essa questão da ficção e da realidade, vocês lidaram com questões éticas, né? De estar fazendo uma ficção sobre um personagem que existiu, de algum modo, recentemente no Rio de Janeiro. Como é que foi essa coisa de escolher usar os mesmos nomes, a briga da família? Na verdade, por trás? a única coisa que fica é Pedro e Vitor, que é exatamente assim. O sobrenome é um segundo nome do Vitor, mas não é o que o Pedro usava, tá o que no eu Pedro. usava. O resto tudo é mudado, de propósito. Para proteger as pessoas, para proteger as pessoas reais, porque esse não era o objetivo da série. Essa história é uma história muito triste de uma família partida. Então, de um lado fica, depois que Pedro morre, né, principalmente, o pai e uma das irmãs, e do outro lado fica a mãe e a outra irmã, que na vida real são duas irmãs. Olha. E uma questão que é muito maior, muito complexa, assim. Então, a gente não queria nunca não mostrar o lado da mãe, ou o que a gente tinha muito claro que a gente não, na nossa história, é uma história que um pai está contando a história do filho. Então a gente não quer desmerecer o lado da mãe, e a gente teve um cuidado muito grande de não manchar essa mãe. E foi muito respeitoso. Muito ela respeitoso é muito neutra, assim. nesse Ela não... sentido. É lógico que ela sofre, Sim. ela é uma leoa, ela defende o filho, ela quer o melhor para o filho. Mas a gente não quis, a gente foi muito preciso com isso. A gente não pode manchar essa mãe de nenhum jeito. E o pai, a gente pode tudo. Pode fazer erro, pode se envolver com droga, ele mata pessoas. E Pedro Dom nunca matou ninguém. Ele era um assaltante perigoso, violento, monstruoso, mas ele nunca matou ninguém. E o Vitor matou. Na primeira temporada ele mata uma criança, um bandido pé de chinelo, literalmente. Então a gente teve muito esse cuidado. Daí, no sentido de datas, o nosso sempre, Pedro, a gente fala assim, Pedro vai sempre ser verdade. O resto tudo a gente pode alterar, mudar um pouquinho, para ser melhor a ficção. Mas o timeline de Pedro é real. Então tem uma fidelidade à história dele ali, bem né? forte, bem forte. E essa é mais a preocupação, assim, primeiro de não... As pessoas estão vivas, né? No caso, o pai e o Pedro morreram, mas o resto das pessoas estão vivas, então a gente tinha essa preocupação. E também para as pessoas que foram vítimas do assalto dele, também falar assim, vocês estão fazendo elogio de um cara que traumatizou muita gente, que era um bandido perigoso e violento. Eu acho que fica muito bem que há uma linha tênue entre conhecer as virtudes de um ser humano que também tem milhões de falhas, né? Ou entre conhecer e defender ali aquele personagem que realmente cometia erros absurdos, assim. Eu acho que fica muito clara essa crítica
aos atos dele, mas também essa exposição das fraquezas dele, né? Dessa pessoa que realmente precisava de ajuda e que não conseguia. Então, quando a gente foi desenvolver a série, a gente tinha uma preocupação muito grande do Pedro Dom, tudo que é a respeito da vida dele, do timeline da vida dele, ser muito fidedigno. E isso dá uma liberdade muito grande pra gente para poder pirar o resto. Você acha que isso dava mais segurança em vez de limitar, assim, criativamente na ficção? Você acha que era melhor ter essa base? Assim? Eu acho que é, porque nada supera a verdade. Então, você ter uma base real... Isso é uma premissa, né? Vocês estabeleceram essa premissa. É uma série realista, não é uma série farsesca, não é uma série... Então, é uma série realista. Então, se for real, as pessoas é mais fácil de acreditar, nesse sentido. Nada é mais forte do que o real. Então, isso é muito, muito legal, muito especial. Legal. E me conta um pouquinho, assim, ainda sobre a dinâmica da sala de roteiro. Quantos roteiristas tiveram, assim, no total? Vamos falar da segunda temporada em diante, a partir do momento que você virou o chefe da sala. Tínhamos eu, IG Queda, Marcelo Vindicato, Priscila Gontijo e assistente de roteiro, Marina Martins. Isso se repetiu na terceira temporada? Na segunda e terceira exatamente foi a mesma estrutura. Que era uma equipe muito maravilhosa. E todos os roteiristas, IG um pouco menos, mas roteiristas experientes. E que cada um contribuía muito. Assim. Roteiristas brilhantes, gente. Eles são todos, maravilhosos. Eram todos maravilhosos, gente. O clima era ótimo, todo mundo ponta firme. E vocês firme. fizeram online? A gente começou a segunda temporada, fizemos o piloto, ainda presencial em sala de roteiro, e estourou a pandemia. Então a gente foi obrigado. Primeiro eu falei assim, será que você consegue fazer sala de roteiro virtual? Acho que consegue. E a gente pensou assim, acho que vai ser tipo um mês virtual, depois a gente volta pro real. Só que foram 2 anos. 2 anos. Corta para, 2 anos. E aí vocês ficaram quanto tempo? A segunda temporada foi muito longa. A gente ficou 1 ano e 8 meses. Caraca! Foi o maior tempo de sala de roteiro que eu já vi. Nós também. Meu Deus! E como é que foi isso? Assim, a Amazon entendeu que vocês precisavam desse tempo inteiro? Já tinha sido estabelecido um limite? Como é que era? Foi muito complexo. Porque no começo o Breno estava montando a primeira temporada, enquanto a gente criava isso. Então, às vezes, ele não tinha tempo, a gente estava tudo longe, de trabalhar com a gente. Então, a gente avançava um pouco e não conseguia a interação com ele que precisava. Então, isso foi um vai e volta. E aí ele tinha tremendo. Que aprovar para vocês seguirem. Ele era o nosso primeiro cliente. Entendi. Então, a gente só ia para frente, às vezes ele lia e falava assim, não é nada disso. Mas o que você quer, Breno? Não sei que não é isso. Então teve roteiro que a gente fez 7 caminhos diferentes. Um diretor na sala de roteiro, gente, é isso. E ele é muito sensível, então assim, e sabe o que quer. Ele falou assim, não sei, isso aqui eu não quero fazer. Isso não quero fazer. Então quando a gente começa a puxar ação, Pedro... E a terapia tinha que estar em dia, né? Mas a primeira coisa que você vai trabalhar em sala de roteiro, o americano é muito bom nisso. Deixa o ego fora da sala. Desapega. Desapega. O João fala uma outra coisa maravilhosa. O João é maravilhoso de frases. Fala assim, teatro é o lugar onde o ator reina. Porque na hora é o ator que está lá em cima do palco. Ele vai falar o que ele quiser. É lógico que ninguém é maluco, vai mudar tudo. Mas é o ator que manda. Cinema é o diretor. Daí a gente pensa, televisão é o autor. Ele fala, televisão é o desapego. Ah, legal. Muito bom. É desapego. Você não pode... esse caminho não deu certo. Maravilha. Ai, mas eu quero... Não, você não quer nada. Você quer fazer um bom roteiro, um bom trabalho. Então vamos por esse caminho. Não deu certo, vamos para outro. E é isso, a gente tem episódios que a gente fez 7 versões totalmente diferentes. Oh my God. Era muito louco. Caramba. Muito forte. Mas é muito legal. Interessante. E tudo online ainda, né? Tudo online. Na terceira vocês mudaram para presencial ou manteve online? Era híbrido, mas era muito online. Acho que é um sistema que veio para ficar. Não existe mais. Não é que não existe. 100% presencial, acho que não vai ter mais. E também tem um lado bom, que você fica na sua casa. O híbrido tem muitas vantagens, com certeza. E a outra coisa que eu queria perguntar é sobre o arco dramático. Vocês faziam isso já escrevendo o episódio ou havia um texto que vocês estabeleciam? Como é que era esse arco dramático? Assim? Vocês faziam por episódio, por temporada? Tinha um desenho por temporada.
Tinha um desenho por temporada. E aí, como é que vocês faziam? Tinha um quadro que vocês estabeleciam isso? Não. Era por trama ou era geral, assim? Tinha geralmente o presente, que é a trama principal. E do presente, geralmente, a gente tinha uma trama pro pai, uma trama pro filho e os encontros deles. A primeira temporada tem muito pai e filho. Segunda temporada tem pouquíssimo pai e filho junto. Porque a gente não para pra pensar, mas Pedro vai preso. Sim. E daí o pai tá resolvendo uma história de amor com a mulher em Pernambuco. Então é muito assim. E uma das dificuldades era essa. Eu falei assim, cara, como é que a gente vai fazer? O Gabriel Leone, que é maravilhoso, que melhora qualquer cena que a gente possa pensar e fazer, ele faz 10 vezes melhor. Você fala, gente, eu não sabia que a cena era tão boa. Quando eu assisti, eu falei, gente, o Gabriel Leone, ele merece um M de melhor ator. Merecia. Caramba, porque assim, é impressionante as camadas que ele traz pra esse personagem. Tem cenas que você faz que você fala assim, meu Deus. É impressionante. O lugar que ele levou essa cena, a profundidade que ele deu, a dimensão que ele deu. Exatamente. E os primeiros comentários que ele fez pra mim, ele fala, Fabinho, primeiro episódio, uma cena de pai e filho. Segundo episódio, uma cena de pai e filho. Terceiro episódio, nenhuma. Quarta, nenhuma. A gente falou, cara, ele tá certo. É uma série de pai e filho, a gente não tem pai e filho junto. Então a gente começou a criar mecanismos na dramaturgia que a gente pudesse reunir esses caras. E isso reuniu nas cenas mais brilhantes da temporada. Tem uma hora no, acho que é quarto ou quinto episódio, acho que é quarto, que Pedro fuma crack pela primeira vez na prisão. E tem delírios. No passado, que é anos 80, na Amazônia, Vitor é picado por uma cobra. Então a gente faz o delírio do crack com o delírio da picada de cobra. E na cela, Pedro tem um encontro com Jesus Cristo, que é o pai dele. E lá ele vê a mulher grávida, nos anos 80. Então a gente conecta pai e filho com uma linha temporal que não existe, é quando a gente faz uma dobra na curva do tempo. Então isso é muito legal. Ou então, o pai está em Recife, procurando cara de cocaína, barão da cocaína, e tem um menino novo, da idade do filho dele, que é o Nozinho. E na hora que o menino baixa no banheiro para cheirar, quando levanta a cabeça, o pai vê o Dom no banheiro. Então a gente foi criando mecanismos para unir pai e filho sem eles estarem juntos na mesma história. Isso foi maravilhoso, muito legal. E vocês tiveram esse espaço de experimentação, né, narrativa, assim. Porque o que eu ia perguntar é se havia uma estrutura clássica ali nesse arco, né? De primeiro ponto de virada, clímax, ponto de não retorno, detonante, né? Incidente instante. Havia essa estrutura clássica ou zero? Não. A gente foi experimentando. Eu sou muito pouco acadêmico. Então, assim, isso é um método que é muito americano, que a gente acaba usando. E vocês tiveram um consultor americano, né? Então, isso é muito legal, porque a gente vai aprender e a maioria das coisas são maravilhosas, são técnicas. Sim. Então, por exemplo, assim, num roteiro, o midpoint. Então, não é pensado o midpoint, mas depois que você acaba o roteiro, fala assim, vamos ver que caiu o midpoint? Se não é uma coisa boa, alguma coisa está errada. Então, assim, são coisas que você vai fazendo. Então, assim, a meiuca da temporada, que é o pedaço mais difícil, episódio 4, no caso de 8, né? 4 e 5. 4 e 5. É o mais difícil, porque a pessoa pode desistir dali de você. Então, o sucesso de uma série no stream é medido em números. Então, uma série boa é que a pessoa vai do primeiro ao último. Vocês recebem esse dado? Não recebe, mas recebe algumas informações. As informações são todas... A gente recebe os pedaços, o que interessa pra gente, assim. Mas uma série que vai mal, eles falam assim, essa série, a média de quebra é no segundo episódio. Então você fala, cara, alguma coisa foi feita ali, eles sabem a cena que a pessoa desistiu. Caramba. Porque tudo é medido, é tudo digital. E você recebe esse feedback? Não exatamente assim, mas a gente sabe quando alguma série deu errado. No caso de Dom é um sucesso, então tudo muda um pouco. São os aspectos só, assim. Mas você sabe tudo. Assim, a média dos espectadores parou no segundo episódio, parou no terceiro. Ah, não, Dom, que o Dom é um sucesso. A maioria das pessoas vai até o fim. Então, tem muitos ganchos, tem muitas tramas, então a gente fica acompanhando. Você falou do midpoint e na primeira temporada seria a morte do melhor amigo dele? Sim, um episódio muito... Pra mim, o 4 e 5 eu assisti da primeira anotando temporada... assim, eu falei, midpoint, amigo, quando morre. Eu chamo de Incidente mid-season. incitante. Mid-season, que é o meio da temporada mesmo. Que é o episódio mais lindo, que é o episódio de amigo e irmão, que morre. E a quinta temporada, o quinto episódio é A Culpa é de Quem? Que é pra mim a cena mais linda. Que é o pai e filho, a penúltima cena do episódio do 5 é isso. Ele fala, pai, o Lico. Só fala isso. O pai fala, eu sei. Ele fala, a culpa, o Pedro fala, a culpa foi minha. E o pai fala, não, filho, foi minha.
Porque ele está culpado pelo filho que foi Ter preso, estado lá, que foi né? a tudo. Então, para mim, isso é tão lindo e tão forte que é muito legal, forte, é muito muito legal. forte. Ai, fiquei até emocionada. Mas então, essa coisa do arco dramático era muito mais intuitivo. Vocês tinham roteiristas extremamente experientes em quesitos narrativos, né? A Priscila Gontijo, ela é Maravilhosa, dramaturga. gente. O Marcelo Escreve Vindicato romance, trabalhou para cinema há muito tempo. Então, assim, eu percebo que os roteiristas mais experientes, eles se preocupam muito pouco em anotar esse arco dramático tão... nesse Até o ponto Lucas não Paraíso, tem, que é professor de roteiro, ele falou: não, isso já tá quase que já sei. quase É como se já intuitivo. soubesse de cabeça. E tem uma já coisa tá assim, ali. que é cada episódio. Cada episódio tem que ser legal, tem que ser bom, tem Então que ser vocês um filminho. focavam em construir mais esse arco dentro do episódio, talvez, essa E progressão. entender, porque é uma coisa que não é tão, às vezes não é tão planejado. Quando eu falo assim, o que a gente está discutindo nesse episódio? Qual que é o tema desse episódio? Vocês pensavam como se fosse um procedural. A Assim. melhor coisa é, qual é o título? Quando o título tá fácil, você tá no caminho certo. Quando você não sabe, você fica inventando nomes de personagem, pega uma frasezinha que deu efeito ali, é que você não achou qual é o cerne da questão. Então, o que a gente está tratando nesse episódio? Qual é o assunto desse episódio? E é engraçado, muito porque legal. é uma série que não é procedural, mas ela Não. tem essa marca, né? Você, além de roteirista-chefe, você tinha outros cargos dentro da sala de roteiro ou todos os outros eram roteiristas e assistente? Tinha uma hierarquia entre os roteiristas? Não. Não, Tinha né? roteirista-chefe. O roteirista-chefe tem um lado que é despachar a sala. Então ele faz a articulação com a produtora, com a direção, com o player. Então cada episódio que você manda recebe notes. Normalmente são 3 versões de cada episódio. Às vezes, se tiver uma emergência, pode mudar. Mas normalmente são 3 versões. Então você manda a primeira versão, eles te mandam notes. Você manda para a Amazon, no caso, né? Vamos pegar o exemplo do Dom. Manda para o Prime Video, eles leem, analisam, fazem as considerações e mandam de volta. E é um processo dinâmico. Então, na segunda temporada, às vezes eles falavam assim, não queremos discutir esse episódio agora, já tá num nível satisfatório, vamos adiante. Então, eles sentiam que ele estava numa onda boa e deixavam a gente ir, que era maravilhoso. E tem episódio que é mais difícil, tem episódio que vem mais fácil, tem episódio que vem assim. Então, tem um pouco de tudo. Daí, quando a gente recebe essas notes, primeiro a gente se reúne, e tem um processo formal, que é a resposta às notes. Um executivo inteligente, ele não quer que você obedeça a ele. Ele quer que você pense no assunto que ele está levantando. Então, e tem executivos maravilhosos, tem executivos médios, tem executivos... A equipe do Dona sempre foi muito legal, foi muito inteligente, a discussão era muito rica. Mas tem uma resposta às notes, e tem uma hora que a gente fala assim, este ponto gostaríamos de não obedecer. E é importante pra gente que seja assim. E sempre entenderam, nunca tem uma... Então a decisão era de vocês, autores, né? Escritores. Sim e não. Médio. Mas tinha uma discussão. Tinha um que é jogo de importante cintura, isso. né? Porque é um embate artístico, não é um embate pessoal. Ninguém tá falando, você não sabe escrever, ou a série tá errada. Não tem certo e errado em arte. Tem um caminho que você opta por fazer, uma opção que você faz ali. Porque outros roteiristas falam que a gente tem que separar, tentar entender. Porque às vezes essa equipe do canal, do streaming, ela vira fã da história e ela questiona, tipo, não, esse personagem faria isso, não faria aquilo e tal. Que é um pouco de separar o que de fato é uma sugestão ou é uma opinião de fã, sei lá, né? Você acha que há essa mistura ou no caso de vocês não houve, assim? Não, sempre tem. É que Dom, depois que faz sucesso, todo mundo é pai da criança, né? Então, sempre foi muito, muito positivo, assim. A gente nunca teve problema de uma coisa que o streaming pedia pra gente fazer e a gente não queria fazer porque era uma coisa agressiva. O Beno tinha muito claro desde o começo que assim, eu não quero fazer Rambo e Robocop. Então, não me interessa fazer isso. Então, a gente pode ter adrenalina, pode ter tensão, pode ter tudo, sim. Mas mantendo o foco que é um drama familiar, potente e que tem que funcionar. Legal. Então você fazia as escaletas, isso os roteiristas levavam para casa, escreviam. Então cada um escreveu um pedaço. E você depois revisava esse roteiro, é isso? Sim. E reescrevia. Daí fazia isso, daí quando acabava eu ia pro Breno. Então era o meu primeiro cliente era o Breno.
E às vezes era maravilhoso, e às vezes era dificílimo, e às vezes... E de tudo, porque ele era muito passional. Então, era um Ele ser humano queria complexo. emoção ali, né? E às vezes não queria aquilo. Ele fez uma cena que era o pai e mãe se juntaram, falaram, vamos juntar o pai e a mãe para ajudar a procurar a Jasmine que está sumida, não sei o que lá. Ele falou, não quero eles juntos. não é ele que acha. E falando um pouquinho desse seu papel como roteirista-chefe, o que você acha que se diferencia do papel do showrunner, por exemplo, assim, em termos de funções? É completamente diferente. O showrunner, ele é uma pessoa que... Ele é uma mistura de criatividade, criação com produção. Então ele entende tudo assim, o que o marketing pediu, que deu certo na primeira temporada, tem na segunda, o que tem que melhorar, o que tem que piorar, tem essa noção do marketing, a noção do dinheiro, onde você pode gastar o dinheiro, que sequência você vai gastar mais, que sequência você vai gastar menos. O roteirista-chefe tem a ver também que tem essa noção geral, mas é do roteiro. Então, assim, e tem uma coisa que eu falo sempre assim, roteirista-chefe é aquela pessoa, se nenhum dos roteiristas der uma ideia que preste, você vai ter que... Tem que resolver. Tem que resolver. Então, assim, você é responsável por resolver aquilo. Então, se tem uma crise que ninguém conseguiu pensar em nada que preste, ou não saiu, tá difícil, você vai ter que sentar e apresentar alguma coisa num cronograma. Também não é uma... então tem uma responsabilidade, além de despachar a sala, conversar com a produção, conversar com o jurídico. O jurídico tem questões que você assim nem imagina. Nem imagino. E é toda semana, cada episódio, cada coisa, daí não recomendamos isso, alto risco disso, alto risco, baixo risco disso, baixo risco disso. Falas que podem soar preconceituosas Tudo, ou enfim. todos os aspectos. Isso é E muita gente ajuda também. Então tem É. consultorias, tem os mais diversos assuntos. Na segunda temporada que tinha Amazônia, a gente teve Daniel Mundurku, que é um professor maravilhoso, um cara assim... Foi chocante. Uma das coisas que ele falou assim, evitem entrar nos lugares comuns que são tratados os indígenas. Porque tinha, lógico, uma abordagem mais poética, personagens complexos, que era uma mulher indígena que foi aculturada, então ela se vestia como um vestido, maquiagem. Então a gente teve um pouco assim, ele falou assim, Vitor passa pela aldeia, não sei o que lá, um índio na rede. Ele falou, não põe um índio na rede. Essa imagem está muito no imaginário brasileiro do índio preguiçoso. Falou assim, Reforça um estereótipo, né? à toa. E não era importante para a cena. A gente foi só na ambientação, assim. Mas passando ali, crianças indígenas brincando na escola, não sei o que lá. Ele falou, quer pôr uma ação cotidiana? Põe ele na roça. Põe ele em ação, trabalhando. Então, às vezes, quando ele fala, você fica até com vergonha, sabe? Assim, Sim. você fala, ai meu Deus, é lógico. Realmente. Por que eu pus isso? Por que eu estou fazendo isso? Mas se aprende, é uma coisa horrível de falar, mas você vai E vocês tiveram muitos universos na série, né? Como é que foi esse tinha um cara delimitar? de polícia, tinha um cara dos indígenas, daí depois teve um... Vocês contrataram essas pessoas específicas? Consultorias, legal. Isso é muito legal, cada vez mais fazendo mais isso. Interessante. Tinha alguém que é do universo. Então tinha um cara que era de segurança, tinha um cara que era... Daí tinha o Fabinho da Rocinha, maravilhoso, que era muito de... E como é que era essa coisa também? Porque assim como vocês tiveram que ter o cuidado para não reforçar o estereótipo do indígena preguiçoso, vocês também lidaram com muitas cenas nas favelas, né? Sim. Como é que foi, assim, o Fabinho da Rocinha? O que ele falava, assim? Maravilhoso. Primeiro, ele explicou esse lado, falava assim, cara, o Pedro virou o rei da Rocinha. Falou, mesmo quem era da facção criminosa, na época que o chefe era na nossa série, o Colibri. Colibri. Na vida real era o Ben-TV. Muito bom. Que coisa assim. Ele falava assim, os soldados da facção iam perguntar pro Pedro o que fazer. Isso despertou a ira, os ciúmes. E o Pedro, para piorar, vai lá e pega a mulher do cara. Isso é real também. É real. Porque daí, quando o cara fala, ele fala assim, mulher do chefe é sagrado. Nem depois que o chefe morre, alguém pode pegar. Então ele fala assim, tá, mas o Pedro pegou. E aí era a questão, mas ele pegou. Porque ele era um demente. Um demente. Que ia pra qualquer lugar, fazia qualquer coisa e não baixava a cabeça pra ninguém. Mas ele fala isso, fala assim, no final, quando você ia lá, a gente até amenizou um pouco isso.
falou assim, do lado do Pedro tinham 50 homens com fuzil. Ninguém ia chegar nele ali. Então era uma proteção real. E uma coisa que ele era. Ele era muito desapegado, Pedro. Então se ele passava uma mulher que estava falando assim, eu estou precisando trocar meu piso da cozinha, ele dava o dinheiro. O meu filho, não sei o que lá, ele dava. A pessoa falou, que camiseta linda? Ele tirava a camiseta, ele dava. Da correntinha de ouro que ele ganhou da mulher, ele dava. Ele não tinha esse apego à coisa. Então é um lado muito positivo. E ele virou o rei da Rocinha. Então isso teve um primo dele, um sobrinho, que contou pra gente, falou assim, cara, ele ia ser o chefe da Rocinha. E por causa disso também que ele morreu. Porque ele não queria ir mais isso. Só que ele vai ficando... E ele acabou se envolvendo, ele né? fica refém da situação, ele não tem pra onde correr, porque no asfalto ele não pode estar. A polícia inteira atrás dele. E no morro também não pode ficar. Então você fala, cara, não tinha mais lugar para ele. Então a situação dele chega num lugar que ele ia morrer. E você acompanhou o set de filmagem ou não? Pouco. Mas você foi? Fui, mas como turista. Ah, tá. Para me divertir, dava risada, tirava foto. Mas, que é uma loucura. É, e é uma dinâmica própria. Não é sua praia ou você curte? Eu adoro, eu adoro ator. Eu sou apaixonado por ator, pela arte de interpretar, eu fico Porque geralmente fascinado. o roteirista odeia set de filmagem. Não, eu adoro. Mas é porque eu não vou todo dia. Mas eu acho muito legal porque tem uma hierarquia, tem um respeito pelas posições e a maneira de se fazer. Eu acho muito legal isso. Muito interessante. Mas na época que tinha, na primeira e segunda temporada tem o Breno filmando, na terceira a gente não tinha mais ele. Então, era o playground dele. Ele era um gênio. Um gênio. Então, só de olhar aquele cara dirigindo, eu falo, gente, é muito legal isso. E coisas gigantescas, né? Isso era muito legal. E ele mudava, assim, chegava no set, mudava alguma coisa que estava no roteiro ou não? Ah, cara, ele trabalhava tanto antes que não. Chegava, não, tava azeitado, assim. Tava e bem. na montagem, gente, outra coisa, você não pode ter apego. Na montagem mudava tudo. Mudava tudo? Tudo. Caramba. Primeiro, assim, todos os episódios davam, assim, 1h40 cada um. Eu falava, não, pela 50, no máximo. Então, eu ia voltando e remontando e descobrindo, daí sequências inteiras caíam. Daí os atores depois assim, o aniversário da Laura era tão bonito, ficou ruim. Eu falava, não, ficou lindo, só que não cabia. Depois não cabe, você tem que encaixar naquele tempo. E uma coisa que me chama a atenção é que as 3 temporadas são muito diferentes umas das outras. Né? Isso foi sem querer, querendo, foi planejado, como é que foi? Tinha um pensamento geral, sim, mas a gente tinha uma coisa que a gente queria que cada episódio fosse um filminho totalmente diferente. Então a gente fala, o sexto da segunda temporada é tipo um thriller, que é uma caçada, a polícia chega, ele tá numa casinha, ele foge da casinha de moto, então a gente queria esse gato e rato mesmo, era a caçada, era a caçada. O outro era mais, é o que você falou, a morte do Lico, uma coisa assim, então era mais emocional, mais dolorido, mas assim, cada um tinha que ter uma carinha diferente, assim. E muda a quantidade de episódios, né? Muda. Na terceira ficam menos episódios. Por quê? Como é que foi essa... Uma mistura de vários elementos. Orçamento? Tudo influi. Era orçamento, era a partida do Breno, era ser... O primeiro lettering era um roteiro original, né? Começava com a cena da granada. A cena da granada era meio que um... Sempre o começo da temporada, final da temporada, era a cena da granada no túnel, de algum jeito. No final, na primeira temporada, você fala, mas ele morreu? Ele jogou a granada dos policiais e morreu? Fala, não, a cena continua. Na terceira, em teoria, a gente tinha que fazer isso, começar com a cena da granada, e era 6 meses antes. Então a gente entendia, falava, caralho, falta 6 meses para ele morrer. Daí o consultor da Amazon e a equipe da Amazon veio como que eu falei assim, e se fosse 1 mês? Porque eles são espertos. É tipo assim, vamos essa bomba relógio, vamos fazer mais intenso. Então, a gente não precisa de 6 meses. Como é que seria se fosse 1 mês? A gente fala, meu Deus. Daí vamos lá. Daí começa e fica muito intenso e muito forte. E a gente vai fazendo. Cada demanda a gente vai fazendo. E você compartilhou esses textos da sala de roteiro com o diretor, com o ator, com o elenco, né? Com os outros departamentos ou não? Você entregava para o diretor, que no caso era o Breno no começo, e ele fazia essa distribuição. Havia uma comunicação entre vocês e as outras equipes? Com o elenco, geralmente, assim, com o Gabriel mais, porque ele era protagonista absoluto.
E depois nas leituras, a gente fazia leitura junto e mudava depois das leituras, discutia de novo depois das leituras. Mas era mais com... E produção sempre. Que daí tem a equipe de desenvolvimento da produtora, tem sempre assim, isso tem muito contato, muita... E é muito material, é muita pergunta, muita coisa, então... Agora eu queria falar de um assunto totalmente fora do conteúdo da série, assim. Queria falar mais sobre o trabalho do roteirista em si. Vocês eram contratados pela Conspiração, que é uma produtora, né, que fez uma coprodução com a Prime Video, né? Foi esse o modelo de negócio? Como é que era, mais ou menos? A produtora Conspiração, mas quem paga a conta é a Amazon. Isso. E como é que funcionava a remuneração dos roteiristas nesse estilo de contratação? Era diferente para cada pessoa. Cada um tinha um salário diferente? Sim, mas isso é normal, porque tem roteirista sênior, roteirista júnior, roteirista chefe. Isso é então bem isso comum. era um acordo entre a produtora e o roteirista que estava ali, né? Junto com a Amazon, sempre junto com a meio Amazon. que combinado junto. Tá. Eles têm mais ou menos algum valor por episódio para cada pessoa. E, no caso, eu tinha um processo um pouco diferente, porque eu fui contratado pela Conspiração. Entendi. Então, a minha remuneração era mensal. Entendi. Era um salário. E dos roteiristas era por entrega. O que, se não for respeitado o cronograma de todos os lados, não só do lado do nosso lado, do lado da produção, do lado da Amazon para responder, coisa assim, pode levar a atrasos e significa que as pessoas que recebem por entrega demoram mais para receber. São questões que são complexas. E o que é essa entrega? O que é considerado uma entrega? O pagamento por entrega não é por aprovação. O pagamento por entrega é entrega. Então, no dia tal, tem que entregar o roteiro tal, a segunda versão dia tal, a terceira versão dia tal. Então, se a gente conseguir cumprir esse cronograma, o pagamento será feito na data prevista. Mas alguém pegou dengue. Então, tem que esperar até a terceira versão ou entregando a primeira versão já é considerado entrega? Você recebe pelo início dos trabalhos, entrega da primeira versão, entrega da segunda versão, entrega da terceira versão. Então, assim, é 20% do episódio no início dos trabalhos. Tantos por cento, quando tem a gente não entregava escaleta, entregava a Bíblia e depois ia para os roteiros direto. Mas eles vão quebrando em pagamentos, o que pode ser de ficar maluco. É ruim esse método de pagamento? Eu acho que assim, a remuneração, o streaming em geral é um modelo de negócio muito novo. E eles estão ainda tentando entender o que é possível fazer, o que não é possível fazer. Eu sei de casos horrorosos, que pessoas ficam meses sem receber. Eu não posso. Eu sou uma pessoa que não posso ficar 6 meses sem receber. Eu vivo do meu trabalho, exclusivamente do meu trabalho. Então, é muito complexo. E é um processo que os roteiristas sempre perdem. Tem muito pouco poder nesse sentido de barganha e de coisas. Então, é uma questão que é sempre difícil, assim. E mesmo o Globo está mudando de maneira de pagar. Eu, quando fiz Globo, era CLT, tinha férias, 13º, rescisão de contrato. Hoje em dia eu tenho a impressão, eu não estou lá mais, né? Mas que a maioria das pessoas recebem como pessoa jurídica, como coisa assim, e é um pagamento... Por projeto, né? Por projeto, por obra. Mas, que é como é no streaming, né? Que é por obra e geralmente por entrega. Mas é muito complexo. E a profissão é muito difícil nesse sentido, assim. É complexo porque nós somos profissionais criativos, né? E assim, como é que você não tem um descanso remunerado? Como é que você não tem uma qualidade de vida, né? E aí ficam se acumulando milhões de projetos ao mesmo tempo, não se dá qualidade nesses projetos justamente por conta, eu acho que desse método de remuneração que não contempla o perfil de profissional que está ali trabalhando, né? Profissionais da criação, eles têm um outro perfil de trabalho, na minha opinião. E aí são várias questões. O que está acontecendo é uma uberização dos roteiristas. Uma uberização dos roteiristas, é verdade. Que é assim, eu quero que você vá dali até ali, nesse período, vou te pagar tanto por não sei o que lá. Daí você quer ou não quer? Daí você fica com uma coisa, preciso trabalhar.
o que eu faço agora? Vou ou não vou? É um jogo difícil. E como é que você vê o cenário brasileiro, assim, o mercado dos roteiristas com a chegada dos streamings? Foi maravilhoso, porque ampliou as possibilidades. De repente a gente tem 4, 5 plataformas de streaming produzindo coisas. Então isso é muito legal. Chegou uma época que faltou equipe, tanto para filmar quanto para coisa assim. Que foi logo no começo da pandemia, né? Eu quando comecei a fazer novelas, eu falava assim, o que você faz? Eu sou roteirista. A pessoa falava, de viagem? Então, assim, porque nem sabia que existia uma profissão que era roteirista. Muito então bom. as pessoas têm um senso comum, tipo novela, que o ator chega lá e fala. Falo, não, gente, não é possível o ator chegar lá e falar alguma coisa. Então eles nem sabiam que existia. Hoje em dia eu vejo muito mais. Tem muito mais roteirista. Então, muito mais formação para roteirista. Muito mais formação também. E não existem processos claros para você começar. Então você fala, como é que a pessoa começa a roteirista? Em primeiro lugar, escreva. Tem o que mostrar, tem o portfólio, faz um curta, filma com um amigo do celular. Faça, escreva. Porque é muito por indicação. Tem que entrar nesse meio de alguma forma, né? Tem que quebrar essa bolha. Como é que o primeiro trabalho é mais difícil? Porque depois alguém te indica, alguém trabalhou com você, gostou, daí faz assim. Daí você pode entrar de assistente numa sala. Mas o difícil é começar. É muito, muito complexo. E como é que a ideia chega ao streaming, né? Ou a produtora, assim? Da ideia à realização, quais são essas etapas, assim, para a coisa acontecer? Basicamente, assim, tem a produtora que vai oferecer projetos para o streaming. Então, eu agora estou em vários processos para tentar fazer um projeto como criador, né? E tem uma coisa... Você quer ser showrunner? Quero. Quer? É seu objetivo na vida? Não sei, acho que criador sim. Criador sim, que é muito legal, né? Eu já criei para teatro, já criei coisas assim. A gente é criador num outro sentido. Sim. Mas eu venho trabalhando muito como roteirista do projeto dos outros. Então eu sempre sou contratado para um projeto que geralmente já está vendido, né? Então agora eu estou nesse processo, inclusive estou na Conspiração agora, e estamos fazendo projetos que são séries minhas, coisas assim. Mas primeiro assim, você tem que entender o que o mercado está querendo. Então agora a gente está... Eu estou pensando que coisas leves, coisas... Feel good, né? É o feel good, o famoso feel good agora. E conteúdos para evangélicos, porque tem um público muito grande que não se vê espelhado, não se vê reconhecido. Isso acho que tem uma culpa da gente que é criativo, de não ter entendido, não conseguir ler os evangélicos. A Rosane Svartman quebrou arrebentou esse protocolo. Arrebentou tudo com Vai na Fé. Porque assim, geralmente as pessoas fazem aquele parcela dos evangelhos que é o lado negativo. Então, o que considera o fiel evangélico como alguém burro, porque paga dízimo, ou porque... E, cara, evangélico é tanta gente, é tanto tipo de ser humano, tantas histórias. Tantas igrejas de perfis diferentes. Diferentes, né? Tem um lado de gosto que é maravilhoso. Então, também é muito importante que a gente consiga criar conteúdos que interessem as pessoas. Então, isso... É um perfil muito louco, mas eu acho que é sazonal também. Na época de Dom, todo mundo queria thriller com ação. Então, hoje você trabalha dentro da Conspiração pensando esses projetos ou não? Um pouco de tudo. Eu estou fixo na Conspiração e a gente tem nesse contrato de, a princípio, 1 ano, tem alguns projetos contemplados. Então, tem desde projeto que já está sendo feito a projeto que está em criação. Então, daí você vai apresentando para os players, vai conversando. Bacana. Mas é complexo. Bacana, porque é uma coisa rara de se ver no mercado, né? Um roteirista contratado em uma produtora para pensar esses projetos. Geralmente, eles já compram os projetos que já estejam prontos e tal. Agora, eu queria saber, assim... De você, Fábio, domingo à noite, o que você assiste, o que você curte de entretenimento, de lazer? Eu vejo muita série. Você vê muita série? Muita série. Mesmo assim, série brasileira eu tento pelo menos ver o piloto. Pra saber o que é, qual é a viagem, qual é a onda, qualquer coisa assim. E de resto é como tudo. Hoje tem tanto conteúdo, tem
tanta opção Você maravilhosa. assiste TV, TV fechada, TV aberta? TV aberta assisto também. Eu moro sozinho. Então, quando eu tô assim, eu ligo a TV e deixo a TV aberta. Vejo novela, vejo um pouquinho da novela Isso é tão das conforto, 6. né? Dá uma coisa assim, uma paz, Dá um deixar reconforto. ligar lá. Eu dou uma olhadinha na novela das 6, na novela das 7. Eu sempre sei mais ou menos, não a trama, porque não dá pra acompanhar tudo. Às vezes um pouco das 9, coisa assim, mas eu adoro assistir TV aberta. E quais são seus programas favoritos, assim, de série, né? O que você mais gosta? A primeira que eu mais amei era Six Feet Under, Sete Palmos. Foi a primeira vez que eu entendi série, eu falei, cara, a série é muito legal. E aquela série é maravilhosa, que é uma família que tem uma funerária. Aí começa com o pai morrendo, o primogênito chega pra família. Série é premiadíssima, é maravilhosa. E as mulheres maravilhosas, cara, tem uma mãe e uma filha. E você morre de chorar. No final da série, tipo assim, você morre. Porque é uma série que fala sobre morte, uma coisa que é pesada. Mas você gosta, seu estilo é de drama pesado? Ou você curte uma comédiazinha? Eu tava falando com esse assunto de feel good, né? Que uns exemplos que todo mundo fala de feel good é o Ted Lasso. Eu amo o Ted Lasso. Eu amo também. Amo. A pessoa fala, mas é bom. E é uma série gente. com tantos problemas de roteiro, tantos, ainda dá pra fazer uma lista. Porém, ela é maravilhosa. É maravilhosa. Porque, assim, o tom legal. da série é muito bom. Muito o legal. ritmo Os da série personagens é são muito bons. bom. E é uma série que tem uma cara de TV aberta também, né? É aquela série que você liga e vai fazer várias coisas, assim, e tá ali ouvindo. Eu tava falando com uma amiga minha que é executiva de streaming, ela falou assim, eu acho que não existe mais espaço procedural no streaming. Porque tem que ter o gancho. Tem. É porque o modo de consumo muda, É né? binge watching. O espectador tá ali A pessoa tem que ver o próximo, eu consumindo. quero ver o próximo, eu quero ver o próximo. Então, às vezes, o procedural é bom para uma TV aberta. Assim, toda quarta-feira eu vou ver um pouquinho daquela história ali. Então, e eu acho que no streaming hoje em dia é o gancho. A pessoa tem que querer ver o próximo. E você ainda frequenta muito teatro, assiste muita peça ou deu uma abandonada? Assim? Não, eu adoro também. E tem muitos amigos, muito atores, assim, eu adoro teatro. Teatro é um lugar maravilhoso. Livros? Tô lendo bem menos. Tá lendo bem menos. É muito louco. Quando começa a ter muito conteúdo, coisa assim, não dá tempo de tudo, né? Muito louco. E você acha, assim, você tá fazendo um filme agora, né? Foi seu filme. É você que criou esse filme ou você pegou já... Não, somos 3 pessoas que escreveram o argumento e o roteiro. Mas tinha uma história que era minha e do Renan Flumian. E eu mostrei pro Cláudio Torres, que é da Conspiração. Sim. E ele ficou louco, adorou. Ele falou, Fábio, vamos pegar essa ideia e fazer, porque era uma história com Portugal. Ela falou assim, não, vamos fazer no Rio de Janeiro, que isso vai dar muito pé. E a gente escreveu em um mês o filme, em fevereiro. Caramba! E foi muito legal, um filme leve, divertido, uma comédia de ação. É comédia? Comédia. Caramba! Muito legal. Gente, vocês têm um elenco de peso já confirmado no filme, Tem né? Fernanda Montenegro, Ari Fontoura, daí Bruna Marquezine, Vladimir Brista, Lázaro Ramos e tem mais que são assim fantásticos. Uau! Mas é um filme de velhos. Isso é muito legal. É muito legal. E como é que é essa diferença de fazer cinema assim, né? Cara, eu acho cinema hoje em dia tão divertido, porque é como se fosse assim, episódio de série geralmente 50 minutos ou 40 minutos, coisa assim. Um filme é 80, 80, 90. Então é muito legal. Hoje, né? Porque eram 2 horas antigamente. Mas hoje em dia não dá mais. Não dá mais. Ninguém aguenta ver 2 horas de uma coisa. A gente assiste filme hoje em 2 dias, né? A gente para no dia seguinte. É como série, que você vê 50 minutos, 45, 40, Sim. agora tá caindo, né? Mas pro cinema é muito legal. E tá gostoso esse processo? Você acha que é menos tenso que uma sala de roteiro? Esse foi muito legal porque não tinha player. Então a gente não tinha ninguém passando notes pra gente. A gente fazia o que a gente quer fazer, o que a gente quer um filme legal. Então, e você está acompanhando o set, não? Não está filmando ainda. Estamos em pré, começa agora em setembro. Ah, que legal. Que legal, parabéns. É, muito legal. Você acha que um bom roteirista de série, você acha que um bom roteirista de cinema também pode ser um bom roteirista de série? Pode ser, mas nem sempre. Porque tem uma questão que cinema e teatro pode ser mais autoral. Então, se você está numa lei de incentivo, não tem ninguém te falando, não faça isso, faça aquilo, o público quer isso, mais aquilo. Você vai fazer a sua viagem. Se eu quiser fazer uma viagem maluca, sem pé nem cabeça, e eu conseguir o dinheiro, eu vou filmar. Não importa se, às vezes não vai ter distribuidor, ou se tiver distribuidor não vai ter público. O streaming
é um negócio. Então você tem que falar, tem pessoas que mandam e orientam o que eles estão procurando, o que eles querem. Então, um roteirista autoral tem que entender que no streaming, na TV, tem um direcionamento. Não é simplesmente o que você deseja falar, ou a maneira que você deseja falar. Tem que ter um diálogo com as partes envolvidas, assim. É televisão, né? Exatamente. Para novela também seria... Exatamente, tem um direcionamento. Então, não é você falar, mas o meu filme vai ser assim, eu quero fazer no masculino frontal no primeiro minuto. Não, você não vai fazer isso, porque você vai afastar o público, uma parte do público. Em termos de capacitação, assim, de escrita, você acha que é necessário ter uma especialização no formato seriado? Porque, por exemplo, você fez muita novela, então você estava mais acostumado com esse ritmo da narrativa seriada. Sim. Né? Seria diferente para quem só fez cinema, por exemplo, migrar para esse formato? Acho que hoje em dia não. As pessoas consomem muita série, né? Muito, essa linguagem já está muito mais acessível. Verdade. No fundo, tudo Sherazade, 1001 Noites. Se você não me matar hoje, eu te conto mais um pedacinho amanhã. O básico é sempre esse. Amanhã eu te conto mais um pedacinho, te dou mais um passo amanhã, tá bom? Então é um compromisso que a gente faz aqui. Você volta amanhã à noite? Volta amanhã à noite. Isso é muito legal. E para a série pode ser daqui uma semana, pode ser daqui um minuto. Mas o mecanismo é o mesmo. A pessoa tem que querer adivinhar o que vai fazer, o que vai acontecer. Você tem que surpreender a pessoa, mostrar que isso vai ser diferente. Ah, legal. E o que você acha que caracteriza um bom roteirista, assim? Eu acho que o que eu gosto de ver é qualidade humana. Então, o que a gente falou, personagens complexos, personagens que erram e de algum lugar que atinge alguma emoção. Tem coisas que eu assisto, que eu adoro, mas que me dão um prazer cerebral. Que eu falo, nossa, muito legal, fico muito inteligente. E tem coisas que você assiste que te toca. Então, eu acho que esse lugar é o lugar que eu pretendo atingir, que é comover a pessoa. A emoção, A emoção, buscar a emoção. É uma certa sensibilidade, né? Uma certa sensibilidade. E às vezes também, nem todo mundo tem perfil de chefe. Isso é uma coisa que não é a pessoa é melhor ou pior. Sim. É um perfil. Que a pessoa tem um lado que é político, tem um lado que é... Da execução também, execução, né? E às vezes... Ou só da criação também, não tá ali gerenciando. Tem gente que é boa de diálogo e é ruim de estrutura. Um roteirista-chefe tem que ser bom um pouco de tudo. Tem que ser bom de estrutura, tem que ser bom de diálogo, tem que ser bom de ideia. Tem gente que é boa de criticar. Isso é muito louco. Quando você faz novela, você fala assim, colaborador não traz problema, colaborador traz solução. Então isso é uma coisa legal de você provocar a sua equipe também. Tipo, é fácil você ler fácil não, mas você lê um roteiro e fala, tem um problema na cena 3, tem um problema aqui, essa frase está errada. Não, vamos fazer diferente. Quando você vier falar que pulou na cena 3, por que você não me traz a cena 3 reescrita? Que tal, né, a gente fazer assim? E tem gente que é boa só da crítica. Mas daí você fala, não, reescreve então, faz isso aí. Então tem perfis diferentes de roteiristas assim. Mas eu acho que a série é legal por isso que junta uma galera. Então tem diferentes pontos de vista do mesmo assunto, que é muito rico. Que legal. E essa diversidade ela é muito importante na sala de roteiro, importante. né? Você pensou nisso assim quando montou? Aliás, você não chegou a montar, né? Eu consegui trazer a Priscila, que foi maravilhoso, que a Priscila é maravilhosa. Mas acho que cada vez tem que pensar mais nisso. E principalmente porque, assim, para dar oportunidade. Então, não vai ter oportunidade para roteiristas negros surgirem se não for obrigatório ter um roteirista negro. Isso não é ruim. Você fala, mas a pessoa não é o mais talentoso, vai estar lá? Sim. Nesse começo, sim. Porque você tem que dar uma chance para a pessoa, para ela estar presente e ver o ponto de vista dela. Porque tem dores que doem numa pessoa negra que não dói em mim. Eu nunca vou entender o que a pessoa oferece de racismo estrutural no dia a dia, nas coisas menores, na coisa assim. Isso eu nunca vou ter essa sensibilidade. Por mais empático que eu seja, que eu tente enxergar, tem coisas que eu não sinto na pele. Então é importante ter uma pessoa ali que represente isso e que entenda essas questões que são tão complexas, tão do nosso país, do nosso momento que a gente vive, de uma maneira satisfatória e que não seja um desserviço para ninguém. Então é muito importante a diversidade, muito, muito importante. Legal. E que conselho que você dá para quem está entrando no mercado agora? Escreva. A única coisa que você pode fazer sozinho na sua casa, no seu quarto, é escrever. Então, não tem computador, escreve no papel. Escreva.
Fala, porque eu quero fazer um longa. Escreve um roteiro longa, escreve um curta, escreve uma página, escreva. E depois se junte. O coletivo é muito forte. Então, se tem um amigo que você quer dirigir, pega um celular, gente. Mas não tem dinheiro. Gente, pega um celular, você faz um papel, o outro faz o outro, decupa o negócio, filma, vai ser horrível o primeiro, o segundo vai ser um pouquinho melhor, o terceiro vai ser bom. Quem sabe no quarto você não faz um filme bom? Porque é assim, ninguém sabe, ninguém aprende, ninguém nasce sabendo fazer. Então faça. A única coisa que a gente pode fazer enquanto artista é criar. Então, se você ficar esperando alguém te chamar para participar, muita gente... Eu acho saudável você pedir emprego para alguém, pedir trabalho, oportunidade, é super normal, é super legal. Mas é difícil. Eu tenho amigos talentosíssimos que não trabalham. Então, assim, não é uma questão. Então, você tem que, hoje em dia, você tem que produzir. Tem que produzir. Até para se algum dia falar assim, tem uma vaga de roteirista que acho que tem a ver com você. Me manda um trabalho que você escreveu sozinho, é a coisa mais normal falar isso. Tem gente que não tem. Porque nunca teve oportunidade, porque não... Mas um projeto autoral, escreva. Né? Pode ser um curta, pode ser um piloto de série. Escreva. Tem programas de softwares de roteiro que são gratuitos. Escreva. Tem aula no YouTube. Tem aula no YouTube. Eu não tenho formação acadêmica, mas eu li muita coisa. Então, eu adoro Jornada do Herói, do Campbell. Adoro. Acho que funciona para contar qualquer história. Você pode fuçar que tem. Daí tem Maqui, tem tudo. Tem tudo. Gabriel Garcia Marques tem um projeto muito lindo que ele fez, que ele dava aula em Cuba, que se chama Me Alugo para Sonhar. Então ele falava que era uma mulher que começava, ela batia na porta das casas e falava assim, bom dia, me alugo para sonhar. E ela dormia na casa e no café da manhã ela falava, sonhei que você vai sofrer um acidente na van da escola. Daí a menina não vai na escola e a van bate. Daí ela vira tipo uma deusa. Então ela começa a manipular a família com o sonho que ela tem. O Gabriel Garcia Marques, que é gênio, né, falava assim, essa é a profissão do roteirista contratado. Ele se aluga para sonhar. Então, no momento, eu estou sonhando o sonho dessa pessoa. Depois eu vou sonhar o sonho daquela pessoa. Isso é muito lindo. Então, assim, sonhe, crie coisas, invente. Se não é um projeto seu, faça do seu amigo. Escreva, produza, faça. Que é o que a gente pode fazer. Sem ter a remuneração, obviamente, nesse primeiro momento. Mas isso é muito legal. Fábio, obrigada por ter vindo, pelo seu depoimento maravilhoso, por ter dado todos os spoilers da sala de roteiro de Dom, acho que todo mundo amou, e por ter compartilhado a sua história, que é uma história belíssima, né, de um cara que furou todas as bolhas para chegar onde chegou e hoje está aí escrevendo histórias tão belíssimas. Muito parabéns, a gente adorou te receber aqui e espero que você volte com novas séries para compartilhar com a gente todo esse processo criativo, que é muito legal. Muito obrigada. Obrigado a você.